Então, bom dia a todos. Na aula passada, a gente estava ainda na parte do plano financeiro e a gente tinha parado nesse tópico aí, no tópico 5.9, que trata sobre a estimativa dos custos de mão de obra. Esses custos de mão de obra são os custos relativos aos funcionários que a empresa vai necessitar, né, para funcionar. Então, aqui vocês vão fazer, né, se não já fizeram, a estimativa de todos os cargos, né, de todos os funcionários que compõem a empresa, desde o vendedor, desde o chefe, né. Vocês vão colocar o número de empregados para cada função, uma estimativa de salário, né, para cada um. Vão colocar uma porcentagem sobre os encargos, considerando os impostos do FGTS e a alíquota do INSS. Toma cuidado que a alíquota do INSS, ela tem, para cada base de cálculo, ela tem uma alíquota diferente. Por exemplo, para um salário mínimo, a alíquota é 7.000%. Para acima de 2.000 e tanto, já é 11%. Enfim, vai aumentando a alíquota com base no valor do salário. O salário maior, a alíquota é maior. Então, vocês observam isso, né, na hora de calcular os encargos e para calcular o total, tá certo? Mas isso daqui eu expliquei na aula passada. Aí, hoje a gente vai tratar da estimativa do custo com depreciação. O que é isso? Lembre-se que as máquinas, os equipamentos e ferramentas, eles se desgastam, né, ou tornam-se ultrapassados com o passar dos anos, sendo necessária sua reposição. O reconhecimento da perda do valor dos bens pelo uso é chamado de depreciação. Para calcular a depreciação dos investimentos fixos, é necessário seguir os passos descritos abaixo. Primeiro, você vai relacionar as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os utensílios, veículos, etc., utilizados. Lembre-se de que essas informações foram levantadas na planilha de investimentos fixos. Então, vocês vão pegar todos aqueles investimentos fixos, né, que vocês colocaram lá, máquinas, equipamentos, tudo que vocês colocaram lá de forma fixa, né, de materiais. Vocês vão determinar um tempo de vida útil, né, para cada um desses bens em anos, né? Vocês vão, uma máquina tal dura uns 2, 3 anos, né? Um utensílio tal tem vida útil de tantos anos. Vocês vão estimar, né? Lembrando que tudo isso é uma estimativa. Vocês vão estimar a quantidade de vida útil de cada bem. E depois vocês vão pegar o valor do cada bem e dividir pela quantidade de anos, né? Que é o que ele diz aqui, divida o valor do bem pela vida útil em anos para saber o valor anual da depreciação. Depois, vocês vão dividir o custo anual por 12 para calcular a depreciação mensal. Aí ele faz aqui um exemplo de cálculo. Por exemplo, ele pega uma máquina de costura, né? O exemplo, né? Uma máquina de costura. Aí ele estimou para essa máquina de costura uma vida útil de 5 anos. O valor dessa máquina de costura foi R$5.000. Aí, quando ele pegou, né, para calcular a depreciação anual, ele pegou o valor do bem e dividiu pelo total de anos que ele estimou da vida, né, daquele bem. No caso, 5.000 dividido por 5 deu R$1.000 por ano. Depois, isso daqui é a depreciação anual, né? É o quanto que está depreciando por ano. Ou seja, a cada ano é como se perdesse R$1.000, né, de valor daquele bem. Só que é interessante fazer também essa depreciação mensal. Para calcular mensal, é só pegar o valor que der da anual e dividir por 12. Aí você tem o tanto que deprecia por mês. Oi, alguém quer falar? Sem querer. Alguma pergunta? Vocês entenderam? Vocês entenderam esse cálculo da depreciação? Como é que faz? Vocês vão pegar cada bem, né? Cada bem fixo.
vão estimar uma vida útil para ele. Aí vocês vão pegar o valor daquele bem, dividir por esse tempo que vocês estimarem ano, aí vai dar a depreciação anual. Depois vocês vão dividir por 12 para dar a depreciação mensal. Vocês vão, repetindo, vocês vão pegar o valor de cada bem, vão dividir pela estimativa que vocês vão dar em anos daquele bem, vai dar a depreciação anual. Depois vocês vão pegar a estimativa que deu anual, dividir por 12 para dar mensal. Gente, peraí, viu? Então, vocês entenderam, né? Como é que faz o cálculo? Vocês vão pegar cada bem, pegar uma estimativa de uso para aquele bem, né? E dividir. Isso quer dizer que a cada mês esse equipamento vale R$ 83,33 a menos. Ou seja, possivelmente ao final de 5 anos será preciso adquirir uma nova máquina de costura mais moderna e eficiente. Fique de olho. Apesar de ser um custo e influenciar na formação do preço, a depreciação não representa um desembolso, saída de dinheiro de caixa. Entretanto, dependendo da situação financeira e das estratégias do negócio, pode-se fazer uma reserva para a troca do bem ao final de sua vida útil. A título de informação, a Receita Federal considera para efeito de vida útil os seguintes prazos. Aí aqui vocês podem até considerar esses prazos na hora de vocês considerarem, né? Por exemplo, imóveis geralmente tem uma vida útil de 25 anos. Máquinas, né? Qualquer tipo de máquina tem uma vida útil de cerca de 10 anos. Equipamentos tem uma vida útil de cerca de 5 anos. Móveis e utensílios tem uma vida útil de aproximadamente 10 anos. Veículos, 5 anos. Computadores, 3 anos. Então, vocês podem meio que fazer se basear nesses prazos aí, tá bom? Na hora dos cálculos. Exatamente. Essas informações funcionam como referência e não devem ser seguidas como regra. Em algumas atividades empresariais, máquinas e equipamentos sofrem desgaste maiores. Isso pode ser considerado no cálculo da depreciação. Lembre-se de que máquinas e equipamentos sucateados têm maiores custos de manutenção, além de produtividade mais baixa. Pronto, aí aqui, ó, nesse quadro 5.10, que é o que é a primeira atividade, né, de hoje, que vocês vão fazer, que é a estimativa de custo com depreciação. Vocês vão listar todos os bens fixos, né, os bens ativos fixos que vocês vão comprar para a empresa, veículos, máquinas, utensílios, tudo que vocês vão colocar aqui nessa tabela. Podem colocar o tanto de linhas que forem necessárias. Vocês vão colocar o valor do bem, né? Vocês vão colocar, por exemplo, uma máquina, R$5.000, né? Um móvel, 10 mil. Aí vocês vão colocar o valor do bem. Vão colocar a vida útil em anos, né? Por exemplo, aqui 5 anos, né? Aí vão calcular a depreciação anual, que você vai pegar os 5.000 dividido por 5 aqui dá 1.000, né? Aqui, ó, 10 mil dividido por 5 vai dar 2.000. Aí depois vão calcular a depreciação mensal, que é só vocês pegar esse valor aqui e dividir por 12, né? 1.000 dividido por 12 vai dar 83,33, né? E 2.000 dividido por 12 vai dar quanto? 2.000 dividido por 12 vai dar 166, né? 166,66. Então, vocês vão calcular de acordo com esse quadro aí. Agora vamos para a estimativa dos custos operacionais, dos custos fixos operacionais mensais. Os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do volume de produção ou da quantidade vendida em um determinado período. Por exemplo, imagine que em um determinado mês uma empresa sofra de uma queda em suas vendas. Ainda assim, pagará despesas como aluguel, energia, salários, etc. Esses valores são custos fixos porque são pagos, normalmente, independente do nível do faturamento do negócio.
No quadro abaixo, liste todos os custos fixos e estime os valores mensais de cada um. Procure ajustar o quadro de acordo com os tipos de despesa do seu empreendimento. Fique de olho. Ao levantar os custos fixos, seja cauteloso, já que o ditado diz que o seguro morreu de velho. Por isso, trabalhe com alguma margem de segurança na hora de estimar esses gastos. Sem perder a qualidade, procure reduzir o máximo os custos fixos. Adote práticas que contribuam para a diminuição do desperdício e do retrabalho. Aí tem o Prolabore, né, também, que é a remuneração do dono do seu próprio trabalho e que deve ser considerado mensalmente como um custo. Lembre-se de que, caso você não disponha de outra fonte de renda, é pelo Prolabore que irá pagar seus compromissos pessoais. Não se esqueça de relacionar o valor da depreciação mensal das máquinas e equipamentos calculados anteriormente. Sim, vocês viram isso em contabilidade de custos. Aqui você tem alguns custos fixos que vocês podem colocar. Vocês podem considerar, alguns sim, alguns não, vai depender do tipo da empresa de vocês. Se o local for alugado, você já pode colocar o aluguel e a estimativa do custo mensal do aluguel. Se você não for morar em condomínio, já não vai ter condomínio, então não precisa colocar condomínio. IPTU, vocês pesquisam mais ou menos quanto é que é o IPTU daqui da cidade de Icó para colocar. Água, energia, telefone. Aqui não tem internet, mas é interessante colocar a internet também. Honorários do contador, o Prolabore, né, de cada um. Manutenção dos equipamentos, salários e encargos, né? Vocês vão pegar o valor total, né? Isso aqui vocês vão pegar o valor total dos salários, que está lá no quadro 5.9. Material de limpeza, material de escritório, combustível, salas de taxas diversas, serviços de terceiros, depreciação, de acordo. A depreciação, vocês vão pegar o valor total da depreciação que vocês vão somar aqui, a depreciação. Lembre que vocês vão pegar a depreciação mensal. Então, vocês vão pegar todos os custos, né? E vão somar a depreciação mensal para colocar aqui. Aí perguntou, energia não é variável? Depende do negócio, né? Por exemplo, para uma livraria, a energia é um custo fixo. Depende, não vai modificar de acordo com a produção. Então, se você vender 20 livros, 100 livros, um livro no mês, não vai mudar, né? Você vai pagar o mesmo tanto de energia. Já, por exemplo, se você, para uma fábrica de bolsas, né? Para a Tigoline, a energia é um custo variável, porque quanto mais bolsas ele fabricar, mais energia vai gastar. Então, assim, a questão do custo fixo está atrelado com a produção. Se o custo varia com a produção, vai ser custo variável. Se o custo não varia com a produção, é custo fixo. Entendeu? A água também pode ser considerado como um custo variável, depende da produção. Se a produção vai utilizar água, quanto mais água utilizar, mais vai gastar. Então, você tem que ver isso na hora de calcular os custos fixos. Outras despesas, e aí vocês vão, né, somar o custo fixo total da empresa. Aí, pode falar. O Prolabore, Pedro, o que é? Prolabore é o salário do investidor, né? O Prolabore é o salário do empreendedor, do dono da empresa. É o salário que você tem que reservar, né? Justamente para não incorrer naquele princípio, ou dos sócios, exatamente, Ellison, ou dos sócios. É o salário exatamente que vocês têm que determinar todo mês para o dono da empresa. Porque, assim, muitas empresas não consideram isso, né? Pensa que o caixa é a carteira da empresa, né? A carteira da pessoa é o caixa, né? Não respeita o princípio da entidade. Então, toda empresa, né, tem que separar o Prolabore, que é um salário do investidor. É daquele salário que ele vai resolver as coisas dele, né? Então, mas no caso da minha empresa que a gente fez assim,
Por exemplo, eu fiquei de administrador, Lergiane ficou de contadora, eu acho que é assim, né? Contadora. Aí teve aquela atividade que a gente tinha que ver os salários, né? Que a gente fez semana Isso é de passada. acordo com as atividades que vocês colocaram. Então, por exemplo, Certo. se só tem um administrador na empresa, só ele que vai ser considerado no Prolabore. Já os outros já vão entrar, né? Só vai ter um Prolabore, ou pode ter mais. Vocês podem colocar. Se tem 2, 3 donos, 5 donos, você coloca só 5. Fora esses donos, tem também outros funcionários. Aí você coloca os funcionários nesse tópico aqui, né? Que é os salários. Entendeu? Mais ou menos, é tipo, mas é meio que todo mundo é sócio, não? Tipo, todo mundo da minha equipe, né, nessa imaginação de empresa que a gente está Como foi fazendo. que vocês colocaram lá no início do plano? Ó, lembre que no plano vocês têm aqui, ó, tem a parte da equipe, que é os funcionários. Cadê? Estimativa de pessoal. Aqui, ó. A empresa não vai ter a mão de obra, vai ter vendedor, vai ter caixa, só vai ter sócio a empresa de vocês. Como é que essa empresa vai funcionar só com sócio? Quer dizer que o sócio. Não, no caso, a gente ficou com da equipe, né? Dois vendedores e eu meio que imaginei outro vendedor. Aí as outras três pessoas ficaram a cargo de outros deveres dentro da empresa. Pronto, Então, então assim, você vai colocar de acordo com as funções, você vai colocar de acordo com esse quadro aqui, ó. É de acordo com esse quadro. E inclusive você já ainda pode colocar o Prolabore aqui também. Pode colocar para não confundir, né? Pode colocar o Prolabore. Cada pessoa você vai colocando aqui o custo de cada mão de obra. É, por que ele difere o Prolabore dos outros funcionários? Porque o Prolabore não vai ter encargo, né? Não tem encargo. É diferente dos outros funcionários que você vai ter que pagar por isso que ele, entendi. diferencia o custo com a mão de obra do Prolabore, porque o Prolabore não tem encargo social. Você não vai pagar imposto sobre o Prolabore, porque meio que o chefe já paga o imposto, né? Com os tributos que paga todo mês. Então, por isso que não considera o Prolabore nesses custos aqui de mão de obra. Por isso que é separado. Mas você tem que fazer de acordo com as funções. Você vai pegar o tanto de função que tiver, além dos donos, né? Que vão receber o Prolabore. Entendeu? Em todo caso, como ficou, se eu não me engano, ficou eu, Legiane e Michele com essas profissões mais, como pode dizer, mais elaboradas, além de vendedor, sabe? Então, o Prolabore eu coloco de nós três, Coloca de já que você. não vai ter É, encargo, né? Ok. coloca de vocês três, né? Fora os outros funcionários que vai ter, né? Vendedor, funcionário da limpeza, enfim, né? Naine perguntou: a água que é comprada à parte, mineral, é custo fixo ou variável? Essa água vai ser utilizada para produção? Se essa água for utilizada para produção, é custo variável. Ela vai ser utilizada para produzir os produtos? Ou é uma água que é só consumida mensalmente para pessoas beberem, para os funcionários beberem? Se a água fosse utilizada para fabricar o produto, é custo variável. Agora, se for uma água que é para os funcionários beberem no dia a dia, é custo fixo. Você vai responder essa pergunta. A água é utilizada para fabricar o produto? Quanto mais produtos você fabricar, mais água vai gastar? Ou é uma água que é mineral que a gente bebe, todo mundo bebe no decorrer do dia? Se é para o cliente, eu acredito que vai ser fixo, não? Eu acredito que é custo fixo isso aí. Por exemplo, um lava-jato. No lava-jato, a água é um custo variável, porque quanto mais motos e carros o lava-jato lavar, né, mais ele vai gastar de água. Já numa loja, por exemplo, não gasta tanta água, né? Vocês bebem, vamos dizer que 2 garrafões por semana, né? 2 garrafões de 20 litros por semana, eu acho que não vai dar mais que isso, né? Lá na escola, por exemplo, eram 40 garrafões por dia.
E aí eu considerava o garrafão como um custo fixo, não como um custo variável. Por mais que consumisse muita água, mas não era um custo variável, era um custo fixo. Pedro, eu acho que é porque tem dois tipos de água, né, que vai entrar na empresa. Seja aquela água que a gente vai usar na Não, torneira, eu ou sei, seja aquela água. eu sei, eu sei, Sim, mas eu entendo. Mas a água de beber também é um custo fixo, água mineral. Ah, no restaurante. Enfim, né? Mas no restaurante, realmente, quanto para produzir a comida, né, vai precisar de água. É, verdade. Pronto, né? Essa parte aqui vocês entenderam, né? Pronto, agora vamos para o demonstrativo de resultados. Eu acho que essa é a última parte do plano financeiro. Vocês entenderam essa parte aqui? Entenderam, né? Dos custos fixos. Vocês vão colocar todos os custos fixos, salários, encargos. Lembrando que o Prolabore não tem, vocês não colocam, vocês não calculam aqueles encargos sociais do Prolabore, tá bom? Não colocam, só nos salários dos funcionários que tem. É o salário mais os encargos. Aí o demonstrativo. Após reunir as informações sobre as estimativas de faturamento e dos custos totais, fixos e variáveis, é possível prever o resultado da empresa, verificando se ela possivelmente irá operar com lucro ou prejuízo. Aí aqui vocês vão fazer a DRE, né? Que é a chamada DRE. Vão fazer a DRE da empresa. Vocês vão estimar uma receita total com vendas, né? Pegar uma quantidade, vão pegar os custos variáveis totais, né? Que é o custo com material direto, imposto. Ó. Tudo isso está nos quadros. Ó. Receita total de vendas, vocês vão pegar lá do quadro 5.5. Ó, tá lá no quadro 5.5. Vocês vão só voltando. Ó. Pronto. Ó. Que é esse daqui, ó. Estimativa do faturamento mensal da empresa. Vocês vão pegar o total desse quadro, ó, 5.5, e colocar lá, ó. A própria apostila já ajuda, ó, 5.5, aí vocês vão colocar. Nesse tópico 2, né, que é 2, custo variável total, vocês, nessa parte aqui, é como se fosse uma subdivisão. Ó. Vocês, nessa parte aqui, você não coloca, você vai preencher a partir daqui, ó. A partir desses quadros. É como se esse daqui fosse só uma linha para subdividir. Você não vai colocar. É como se fosse uma soma. Você vai preencher esses daqui, ó, esses materiais diretos. Aí você pega o que der daqui e soma para cá, o total. É como se aqui fosse o igual da soma desses daqui, ó. Por exemplo, ó, esse custo com materiais diretos, ou o CMV, vocês vão ter lá no quadro 5.8, que é esse daqui, ó, que eu expliquei na aula passada. No quadro 5.8, que vocês vão pegar cada produto, vão estimar as vendas em unidade, vezes o custo unidade de cada aquisição, né? E vai dar o custo, né? O custo material direto, né? Que é o 5.8. Aí vocês depois vão colocar o quadro 5.7, que é o dos impostos sobre vendas, sobre total 1, e o quadro 5.7 sobre total 2, né? Que é esse daqui, ó, 5.7. Que é aquele lá dos tributos, né? Aí tem o subtotal 1 e o subtotal 2. Vocês vão pegar o subtotal 1, colocar lá, e o subtotal 2. Colocar lá naquela tabela. Cadê? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando ao longo da semana, que eu explico. É o subtotal 2. Aí agora, quando você pegar esses três subtotal, vamos dizer aqui tenha dado 20 mil, vamos dizer que aqui tenha dado 20 mil, que aqui tenha dado 5 mil e aqui tenha dado 2 mil. Aí vamos dizer que aqui as vendas tenha dado 100 mil, né?
Aí, esse daqui, ó, esse daqui, custo variável, você vai somar esses três, você vai somar esses três e vai colocar aqui, ó. Aí você vai pegar, ó, 20 mil mais 5 mil dá 25 mil. 25 mil mais 2 mil dá 27 mil, ó. Aí você pega esses três aqui, soma e coloca aqui, ó. Aí, agora você vai calcular a margem de contribuição. A margem de contribuição você pega os 100 mil, né? O que é a margem de contribuição? É a receita de vendas menos os custos variáveis total. Você vai pegar os 100 mil e subtrair do 27 mil. 100 mil menos 27 mil dá quanto? Vou fazer aqui. 100 mil menos 27 mil. Dá 73 mil, né? Aí você vai colocar 73 mil. Esse subtotal 2, tanto faz você colocar aqui como aqui, né? Os custos fixos totais, vocês vão pegar lá da tabela 5.11, que é daqui, ó. Vocês vão somar todos os custos fixos totais, né? Dessa tabela do estimativo. Aí vão pegar o total, né? Quando você somar tudo, vai ter o total. Vamos dizer que aqui deu que aqui deu 20 mil reais de custos fixos totais, 20 mil. Aí o resultado do lucro prejuízo, você vai diminuir a margem de contribuição, né, que é o 3, né, que é o 3, a margem de ele até ajuda, ó, 3 menos 4. O 4 é os custos totais. Aí você vai pegar 73 mil menos 20 mil, vai dar 53 mil, né? Então, o lucro aqui estimado para essa empresa é 53 mil reais. Se der negativo, não é lucro, é prejuízo. Aí vocês vê bem direitinho. Se der um valor negativo, não vai ser lucro, vai ser prejuízo. Pode perguntar. Pedro, e no caso do top 5.5, né? Que a gente tinha que saber alguma coisa dos custos que é para a gente ver em relação aos produtos, né? Quanto que a gente vai vender. Como é que a gente vai fazer isso? Pronto, aí vocês já podem colocar a questão porque vocês não vão saber dos custos agora, dos custos fixos e os custos com as vendas. Aí vocês já podem colocar lá. Vocês já podem estimar. Preencher aquelas tabelas que vocês não tinham preenchido. Que eu acho que era 5.5, né? Que é a estimativa do preço unitário. Aí vocês já podem colocar aqui, já preencher para ter a estimativa do faturamento. Vocês já podem ir fazendo. Viu? Vocês já podem preencher tudo, tá bom? Aí vamos agora pro... Pronto, terminada a DRE, fique de olho, volte ao quadro 5.2, ó, que é exatamente aquele que tinha faltado, né, Kaique? Volte ao quadro 5.2 e utilize as informações do demonstrativo de resultado para calcular o caixa mínimo necessário. Então, ó, você vai voltar lá para o quadro 5.2, que é exatamente o que a gente tinha deixado em branco, que é aqui, ó. E calcule o caixa mínimo, né? Então, vocês vão pegar o custo fixo mensal total, custo variável mensal, ó. Ó, tem tudo bem direitinho, ó. 45.11, resultado 45.11, 45.2, né? Vocês vão pegar os valores daquilo, né? Ele explica bem direitinho. Aí, o custo total da empresa, você vai somar o custo fixo com o custo variável, que é 1 mais 2, dá o total. Depois você vai calcular o custo diário, que é você pegar o resultado, né? Que é o que deu aqui no item 3, e dividir por 30. Aí você divide por 30, dá o custo diário. A necessidade de capital em dia, vida e resultado do quadro anterior, né? Que é o que vai ter aqui, né? A líquida. Você vai pegar o resultado anterior e colocar aqui. Depois você vai pegar o caixa mínimo, você vai multiplicar o 4 vezes o 5, o resultado que deu aqui vezes o aqui. Aí você vai ter o caixa mínimo. É só vocês pegando as informações que o próprio plano ele vai explicando como é que faz. Mas, repito, se vocês tiverem dificuldade, vocês vão me perguntando que eu ajudo, tá bom? Ao longo da semana. Vocês vão ter até o dia 25 para me entregar esse plano de negócio feito.
Deixa eu só passar. Pronto. Indicadores de viabilidade, ponto de equilíbrio, né? Eu acredito que vocês já devem ter aprendido como é que calcula o ponto de equilíbrio na disciplina de contabilidade gerencial, mas se não viram, a gente vai aprender aqui. O ponto de equilíbrio, ele representa o quanto sua empresa precisa faturar para pagar todos os seus custos em um determinado período. Utilizando as fórmulas a seguir, você poderá calcular o ponto de equilíbrio do faturamento. Como é que calcula o ponto de equilíbrio? Você vai pegar o custo fixo total e dividir pelo índice da margem de contribuição. Esse índice ele é calculado pela margem de contribuição, ou seja, você vai pegar a receita total, né? Você vai pegar a receita total, que é exatamente isso aqui, né? Que você vai ter a receita total, né? E o custo variável total é esse daqui, ó. Né? Quando você somar tudo, você vai ter o custo variável total. Então, como é que calcula esse índice? Você vai pegar a receita total menos o custo total, variável total, e vai dividir pela receita total. De novo, o mesmo valor que você colocou aqui, você vai colocar aqui, né? No caso aí do exemplo, desse exemplo aqui, ó, seria o quê? Receita total 100 mil, né? Seria como aqui? O 100 mil, aqui embaixo 100 mil, aí menos o custo variável total aqui é de 27 mil. Cadê? 27 mil. Aí esse índice aqui daria quanto, né? 100 mil menos 27 mil dá 73 mil. 73 mil dividido por 100 mil vai dar 0,73, né? Aqui seria 0,73. Aí, para calcular o ponto de equilíbrio, eu pegaria o custo fixo total, que é quanto é o custo fixo total, né? Eu considerei aqui como sendo 20 mil, mas você vai pegar lá daquela tabela 5.11. Aí eu pegaria aqui os 20 mil dividido pelo 0,73, aí vou ter o ponto de equilíbrio, né? 20 mil dividido por 0,73 daria 27 mil, né? 27.397. Isso aqui é em quantidade, então você teria que vender 27.937 unidades de cada produto para cobrir esse custo fixo mensal. Seria esse resultado, né? Aí ele diz aqui, ó, o valor da margem de contribuição, do custo fixo e da receita total são encontrados no demonstrativo de resultados, né? Lá no 4.5.2. Ele deu um exemplo aqui, ó. Exemplo, valores anuais, né? Receita anual total de 100 mil, custo variável total de 70 mil, custo fixo total de 19.500. Aí ele calculou aí, conforme eu tinha calculado, né? Ó, aí ele explica. Isso quer dizer que, no período considerado, quando a empresa realiza... não, isso aqui não é em quantidade, não, é em valor. É em valor, tá certo? Isso daqui é em valor, 27 mil. Ó, entendo. Isso quer dizer que, no período considerado, quando a empresa realizar a receita total de vendas, né? Ou seja, quando ela tiver esse valor, no caso lá que eu calculei 27 mil, nesse exemplo aqui que deu 65 mil, ela atingirá o ponto de equilíbrio e estará cobrindo os seus custos totais, custos fixos e variáveis. Em outras palavras, com a receita total abaixo de 65 mil, a empresa estará operando com prejuízo. Com receita maior que 65 mil, a empresa estará operando com lucro. O ponto de equilíbrio é exatamente o ponto em que a empresa nem tem lucro e nem tem prejuízo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, de 27.397, é o ponto de equilíbrio.
Se a empresa vender mais do que 27.397, ela vai ter lucro. Se ela vender mais do que isso por mês, mais do que 27.397, ela vai ter lucro. Se ela vender menos do que isso, ela está tendo prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio é meio que um parâmetro para considerar. Se vender mais do que isso, vai ter lucro. Se vender menos do que isso, tem prejuízo. Então, você sabe a partir daí. Então, o ponto de equilíbrio ele vai responder exatamente isso. Se a empresa está operando com lucro ou prejuízo. O ponto de equilíbrio também pode ser calculado em unidades vendidas. Entretanto, para que as empresas que trabalham com a grande variedade de produtos e serviços, é recomendável calcular o ponto de equilíbrio em faturamento. Concentre seus esforços para que o empreendimento ultrapasse o ponto de equilíbrio, pois somente assim você irá obter lucro. Aí aqui tem um quadro, né, para vocês calcularem o ponto de equilíbrio. Vocês vão calcular o ponto de equilíbrio considerando, né, essas fórmulas aqui, né, esse exemplo. Lucratividade. É um indicador que mede o lucro líquido em relação às vendas. É um dos principais indicadores econômicos, pois está relacionado à competitividade. Se sua empresa possui uma boa lucratividade, ela representará maior capacidade de competir, isso porque poderá investir mais em divulgação, na diversificação dos produtos e serviços e na aquisição de novos empreendimentos, etc. Como é que se calcula a lucratividade? Você vai pegar o lucro líquido. Onde é que acha o lucro líquido? Aqui, ó. Você vai lá para DRE. No caso aqui é o resultado operacional, que seria o lucro, né? Só que aqui não tem os impostos. Não tem os impostos. Pronto. Seria esse lucro aqui, né? E a receita, que seria essa cá, né? Você vai pegar o resultado que der, né? O resultado que der de lucro ou prejuízo, né? E dividir pela receita total. Que exatamente ele dá a fórmula aqui, ó. Que é o lucro líquido, né? O lucro que você vai ter, você vai dividir pela receita total e multiplicar por 100. Ele dá o exemplo aqui, ó. Receita total, 100 mil por ano, lucro líquido de 8 mil. Aí você vai pegar 8 mil dividido por 100, 8 mil, né? Divide por 100 mil e depois multiplica por 100 para dar em porcentagem. Isso quer dizer que sobre os 100 mil da receita total, sobraram 8 mil na forma de lucro, depois de pago todas as despesas e impostos, o que indica uma lucratividade de 8% ao ano. Aí vocês vão calcular, né, a lucratividade da empresa. Agora vamos para a rentabilidade. A rentabilidade é um indicador de atratividade do negócio, pois mede o retorno do capital investido aos sócios. É obtido na forma de percentual por unidade de tempo, mês ou ano. É calculado por meio da divisão do lucro líquido pelo investimento total, né? A rentabilidade deve ser comparada com os índices praticados no mercado financeiro. É a mesma coisa do outro, né? Deixa eu só ver aqui. Lucro líquido e receita total. Ó, aqui não é a mesma coisa do outro, ó. Vocês podem até pensar. Aqui é o lucro líquido dividido pela receita total. Já aqui não é receita total, é investimento total. Onde é que vocês vão achar esse investimento total? Vocês vão ter que voltar lá para a planilha lá do começo. É onde você tem, ó. Você vai ter os investimentos pré-operacionais, ó. É esse quadro aqui, ó. 5.4. Que é o vocês vão ter o investimento total aqui, ó. No 5.4. Esse daqui, ó. Investimento total. O quadro 5.4. Vocês vão pegar o investimento total daqui, ó. No caso aqui, ó, 43 mil, né? Seria o investimento total. Então, cuidado. O de rentabilidade é uma coisa e o lucratividade é outra coisa. No de lucratividade, vocês vão pegar o lucro líquido e dividir pela receita total. No de rentabilidade, vocês vão pegar o lucro líquido e dividir pelo investimento total. Tá certo? Então, vocês pegam lá daquele quadro. Qual é o quadro, meu Deus? É o 5.4, se eu não me engano. 5.4.
é esse daqui, ó. 5.4. Vocês vão pegar lá do 4, 5.4. Até botar aqui, ó, 5.4, para vocês lembrarem, né? Vocês vão pegar o lucro líquido, que aí vocês vão obter lá nesse quadro do demonstrativo. Vocês vão pegar lá do quadro demonstrativo, que é o quadro 12, 5.12, e dividir pelo quadro 5.4. 5.12 dividido pelo 5.4. Pronto, né? Aí ele dá um exemplo aqui, significa que a cada ano o empresário recupera 25% do valor investido através dos lucros obtidos no negócio. Ele explica o que significa. Aí vocês vão calcular a rentabilidade. Agora o ROI, né? Que é o prazo de retorno de investimento. Assim como a rentabilidade, também é um indicador de atratividade. Indica o tempo necessário para que o empreendedor recupere o que investiu. O ROI, né, que é o retorno de investimento, ele é o contrário de rentabilidade. O rentabilidade, vocês vão pegar o lucro líquido e dividir pelo investimento total. Já o ROI é o contrário. Você pega o investimento total e divide pelo lucro líquido. É o contrário da divisão. Aí vocês vão ter em anos, o resultado em anos. Isso significa que a cada 4 anos, após o início das atividades da empresa, o empreendedor terá recuperado, sob a forma de lucro, tudo o que gastou com a montagem. Aí vamos calcular aí o prazo de retorno do investimento. Aí é hora de roteiro para quais informações, né? A hora de trabalhar os números do empreendimento, orçamentos, cálculos e projeções deverão ser feitas. Estabeleça quais são as informações mais importantes a serem pesquisadas e resiste como irá obtê-las no roteiro para a coleta de informações disponível no final do manual. Pronto, terminou o plano financeiro. Agora a gente vai da parte de construção de cenários. Após a finalização do seu plano de negócio, simule valores e situações diversas para a empresa. Prepare cenários onde o negócio obtém resultados pessimistas, queda de vendas ou aumento de custos, ou otimistas, crescimento de faturamento e diminuição das despesas. A partir daí, pense em ações para evitar e prevenir-se frente às adversidades ou então para potencializar situações favoráveis. Faça quantas simulações julgar necessário e tenha sempre alternativas, né? Plano B. Fique de olho. Na construção de cenários, é fundamental considerar algumas possibilidades. Nos primeiros meses, as vendas serem menores do que o previsto, o início das atividades ser um pouco mais demorado que o programado, estratégias de marketing poderão não surtir os efeitos esperados no curto prazo, necessidade de obter mais recursos financeiros que o previamente planejado, possíveis reações de concorrentes. Então, ó, aqui está meio que deitado. Será que dá para girar, hein? Como é que eu faço para girar nesse negócio? Girar visualização. Pronto, deu para ver, né? Ó, aqui vocês vão meio que projetar. Vocês vão projetar os cenários, né? Vocês vão projetar um cenário bom, por exemplo, por um mês. O que seria um cenário provável, um cenário pessimista e um cenário otimista. Então, por exemplo, eu estou supondo que por mês a minha empresa vai faturar 100 mil reais. Nesse exemplo, eu estou, né, fiz a projeção, quando eu fiz lá os cálculos, eu estou projetando 100 mil. Qual seria o cenário mais pessimista possível? Naquele mês, eu acho que se eu vendesse menos, quanto é que eu vendia? Eu posso considerar que por mês, acho que pessimista, sendo muito pessimista, eu acho que eu vendo 20 mil. Seria o mais pessimista possível desse cenário. Já um cenário otimista, tá bombando as vendas. Sério, eu acho que eu vou vender com uns 300 mil. Vocês que vão determinar isso.
Aí os custos, do mesmo jeito que vocês fizeram com as receitas, vocês vão fazer com os custos variados. Vocês vão colocar o cenário provável, o pessimista e o otimista. Aí vão fazer com cada coisa, impostos, gastos com vendas, vocês vão projetar o cenário provável, que é o que vocês já têm. Isso daqui vocês já vão ter lá na DRE, isso aqui. Esse primeiro você já vai ter na DRE. Vocês pegam lá do quadro 5.12. Lá da DRE. É o mesmo quadro. Você pega lá na DRE, aí faz o cenário pessimista e o otimista. Cadê? Como é que faz para girar agora? Pronto. Aí, depois que vocês preencherem, vocês vão colocar as ações corretivas e preventivas. O que é isso? Vocês vão listar o que deve ser, o que se deve fazer para você aumentar as vendas, né? O que deve ser feito para você prevenir que a empresa para que a empresa não tenha prejuízo. Então, o que pode ser feito? Melhorar a divulgação dos produtos, melhorar o atendimento, melhorar a qualidade, reduzir os custos fixos, reduzir os custos variáveis. O que pode ser feito para melhorar esse cenário? Né? O que pode ser feito? Novas campanhas, venda de novos produtos, mudança da estratégia de vendas. O que pode ser feito para melhorar essa situação? Investir na divulgação em TV, enfim, que estratégias que podem ser feitas para melhorar, né? Melhorar o que já está posto. Vocês vão colocar aqui. Aí depois a gente vai para o tópico avaliação estratégica, que é a chamada matriz SWOT ou matriz FOFA. O que é como fazer? A matriz FOFA é um instrumento de análise simples e valioso. Seu objetivo é detectar pontos fortes e fracos com a finalidade de tornar a empresa mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências. A FOFA é um acróstico para forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que a empresa tem, né? Pontos fortes e fracos, né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. A análise da FOFA levará você a pensar nos aspectos favoráveis e desfavoráveis do negócio, de seus proprietários e do mercado. A matriz FOFA é sempre feita em quadrantes, ou seja, em um quadro, né, com quadrados iguais, em 4 quadrados iguais. Em cada quadrado são registrados fatores positivos e negativos para a implantação do negócio. Saiba como construir a matriz lendo as explicações abaixo. Aí, por exemplo, as forças, né? Você vai colocar, as forças são características internas da empresa ou de seus donos que representam vantagens competitivas sobre os concorrentes ou uma facilidade para atingir os objetivos propostos. Exemplos. O que é uma força para a empresa? Aí dá uns exemplos aqui. Atendimento personalizado ao cliente, preço de venda competitivo, equipe treinada e motivada, localização estratégica da empresa. Mas vocês podem colocar outros. Melhor atendimento, espaços VIPs, preço diferenciado, local climatizado. Enfim, vocês vão colocando todas as forças que o negócio de vocês vai ter. Aí vocês vão colocar também as fraquezas. O que é as fraquezas? São os fatores internos que colocam a empresa em situação de desvantagem frente à concorrência ou que prejudicam a atuação do ramo escolhido. Quais são o que tem de fraqueza no negócio de vocês? Vocês têm que pensar. Exemplo, pouca quantificação dos funcionários, indisponibilidade de recursos financeiros, falta de experiência do ramo anterior, custos de manutenção elevados. No exemplo lá, por exemplo, vocês da biblioteca, né? É um produto que geralmente não tem muita saída, né? Que é livros. Você tem um mercado que
Então, vocês vão colocar, né, as fraquezas, né, um mercado que não tem tanta atratividade, né, não sei, né, pelo menos é o que eu acho. Mas vocês vão colocando, né, de acordo com as fraquezas, né, as forças e as fraquezas. As oportunidades são situações positivas do ambiente externo que permitem à empresa alcançar seus objetivos ou melhorar sua posição no mercado. Exemplos: existência de linhas de financiamentos, poucos concorrentes na região, né? Aumento crescente da demanda, disponibilidade de bons imóveis para locação. Então, essas são oportunidades. E quais são as ameaças, né? As ameaças são situações externas nas quais se tem pouco controle ou que colocam a empresa diante de dificuldades, ocasionando perca de mercado ou redução de sua lucratividade. Exemplos: impostos elevados e exigências legais rigorosas, existência de poucos fornecedores, escassez de mão de obra, insegurança e violência na região. Pedro, qual é a diferença entre se forças e oportunidades são coisas positivas? Qual a diferença das forças e qual a diferença das oportunidades? Se ambas são positivas, qual a diferença entre força e oportunidade? Vocês poderiam perguntar. Qual a diferença entre força e oportunidade? Se tudo é igual, se tudo é positivo. A diferença está que forças são características internas a cada empresa, né? É uma característica interna. Quando vocês olharem para as forças, vocês pensam na empresa e pensam a individualidade da empresa, o que ela tem de melhor, né? O que a empresa realmente olhando para ela, no individual dela, o que ela tem de melhor. Quais são as características dela que são positivas. Vocês olham para o interior da empresa, né? Então, aqui vocês vão olhar para o interior da empresa. Já as oportunidades, vocês vão olhar para o externo. Vocês vão olhar para o mercado. O mercado em si que a empresa está atuando. Então, por exemplo, a empresa é uma livraria. Então, eu vou olhar para o mercado de livraria dentro da minha cidade. O que realmente tem de bom para esse mercado de expansão, né? O que realmente existe linha de financiamento para esse mercado, existe poucos concorrentes, existe a demanda como é crescente, não é? Enfim, quando vocês olharem para as oportunidades, vocês vão pensar mais em um aspecto mais amplo, né? Mais externo do ambiente. Então, as forças vocês olham para o interior, as oportunidades olham para o aspecto externo. Da mesma forma, as fraquezas e as ameaças. Se fraquezas e ameaças são coisas ruins, como é que eu sei diferenciar? As fraquezas, vocês vão olhar para o interior da empresa, para o individual da empresa e dizer realmente o que tem de ruim, né? O que tem de ponto fraco, né, da empresa. E ameaças. Quais são as ameaças para esse setor? Exemplo, a livraria, a questão da tecnologia avançada, a questão dos games, né? O avanço dos games. Enfim, vocês vão colocar as ameaças daquele setor em si, né? Vocês vão olhar mais para o geral, né? Mais para o geral, para o mercado. Para o mercado em que a empresa está inserida. Então, fraquezas são características individuais da empresa e as ameaças do setor em geral, tá certo? Esses são exemplos. No quadro Hora de Praticar, reúna pessoas envolvidas diretamente na montagem do empreendimento, né? Então, vocês vão sentar em equipe e vão elaborar isso. Busque identificar os fatores internos da empresa e do mercado que possam impactar na sua atividade futura, identificando forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Na análise do ambiente externo, existe a chamada faca de dois gumes. Isto é, situações que são ao mesmo tempo oportunidades e ameaças. Por exemplo, o crescimento do setor onde se atua pode representar tanto uma oportunidade de crescimento de vendas, como também uma ameaça por facilitar a entrada de novos concorrentes. Seja honesto e objetivo ao elaborar essa análise. Não seja pessimista ou otimista em excesso. Procure enfocar a realidade e não como você gostaria que as coisas fossem, né? O ideal é que você resista sempre à ideia por linha, né?
Isso torna a avaliação mais fácil. Então, vocês têm aqui o quadro, né? O 7.1, em que vocês vão construir a FOFA, né? As forças e oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Vocês vão construir esse plano. E o último tópico, né, que é a avaliação do plano de negócio. O plano de negócio desenvolvido por você é um valioso instrumento de planejamento. Por ser o seu mapa de percurso, ele deve ser consultado e acompanhado constantemente. Avalie cada uma das informações e lembre-se de que o plano de negócio tem por objetivo ajudá-lo a responder à pergunta lançada no início dessa disciplina, né? Vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio, né? Lembrando que o plano de negócio tanto pode ser feito para você abrir um negócio, para você manter aquele negócio, ou mesmo para expandir, né? Saiba que no mundo e o mercado são sujeitos a mudanças. A cada dia surgem novas oportunidades e ameaças. Assim sendo, procure adaptar o seu plano às novas realidades. É por esse motivo que um plano de negócios é feito a lápis, né? É feito a lápis para que possa ser corrigido, alterado e ajustado sempre que for necessário, né? Procure refazer seu plano de tempos em tempos. Por que tem que ser refeito, né? Porque tudo é estimativo, tudo muda, né? Então, por isso, eu sempre falei para vocês que o plano de negócio não é algo rígido, que não vai ser mutável. Sempre você vai mudando, né? De acordo com o cenário, de acordo com as coisas que vão acontecendo, né? Pode ser refeito. Empreender é sempre um risco, mas empreender sem planejamento é um risco que pode ser evitado. O plano de negócio, apesar de não ser a garantia de sucesso, irá auxiliá-lo a tomar decisões mais acertadas, assim como não se desviar dos objetivos. Então, aqui vocês vão fazer uma avaliação do plano de negócio. O que vocês vão colocar nessa avaliação? Vocês vão responder a essa pergunta. Diante de tudo que vocês viram, diante de tudo que vocês fizeram, diante de todos os cálculos que realizaram, né, diante de todos os levantamentos, diante de tudo que vocês fizeram, vale a pena abrir o negócio? Vale a pena ou não? E por que vale a pena ou por que não vale a pena abrir o negócio? É aqui nesse tópico vocês vão responder a essa pergunta. Vale a pena abrir ou não negócio? Aí vocês vão dizer. É o último tópico. Vocês vão fazer uma avaliação de todo o plano, vão analisar tudo que vocês fizeram até agora, análise de clientes, fornecedores, análise do mercado. Diante de tudo que vocês colocaram, vale a pena abrir o negócio? Vocês vão colocar aqui. Tá certo? Nesse quadro. Aí, esse quadro aqui, que é o 9, virar para a direita, né? Isso aqui não precisa não, tá certo? É exatamente um roteiro para vocês coletarem as informações. Não precisa fazer porque vocês meio que já fizeram isso aqui ao longo do plano. Então, não precisa fazer. Aqui ele traz as referências bibliográficas, termina no ponto 8 mesmo. Referências bibliográficas. Aí no final vocês têm meio que um modelo do plano, né? Eu já mostrei para vocês na aula passada. Você tem tudo o que precisa ser feito no plano, né? Você tem meio que um resumo de tudo o que tem que aparecer, né? Do plano, com os tópicos, tudo bem direitinho. Vocês podem se nortear por aqui. Tudo que tem que ter, tá certo? As tabelas que vocês vão precisar fazer, plano de marketing, tudo que vocês vão precisar entregar tem aqui, tá bom? Eu nem acredito que deu tempo de terminar tudo. Então, vocês vão fazer tudo aqui. Pode perguntar. No caso do resumo dos principais pontos, o senhor pode dar um exemplo de como a gente deve fazer? Tu tá perguntando resumo de quê? De principais em que parte? Do plano executivo. Está dizendo dessa avaliação fofa aqui, ou é do plano executivo lá do começo?
Não, o plano executivo do começo, só com 1.1. Aqui, né? Sumário executivo, que é os principais pontos do plano de negócio. Eu acho que era esse daqui, né? Que é o ponto 1, né? Sim. Que seriam os principais É. pontos do seu plano de negócio. Pronto. É exatamente isso aqui, ó. Vocês vão descrever o que é o negócio, quais são os principais produtos e serviços, quem serão os principais clientes, onde será localizada a empresa, o montante de capital a ser investido, qual será o faturamento mensal, você já vai ter isso aqui a partir do plano financeiro, né? Qual o lucro que você espera obter do negócio, já pega o lucro líquido, né? Que você vai ter lá do plano financeiro, lá do parte do plano financeiro, você vai ter o lucro, né? Na DRE. O tempo que espera que o capital retorne, né? Lá o ROI, né? Você vai pegar a informação lá do ROI. Então você vai responder todos esses tópicos aqui, ó. Esse quadro 1.1. Você vai pegando informações justamente que vocês não tinham, né? Que era faturamento, cálculo do faturamento, do lucro, do tempo, né? Que vocês vão calcular bem direitinho. E vocês vão ter essas informações para colocar aí no quadro 1.1. Aí vocês retornam naquele ponto que não tinha. Por exemplo, aqui, ó, nos indicadores. Agora vocês vão ter o resultado dos indicadores de lucratividade, de rentabilidade, do prazo de retorno de investimento, do ponto de equilíbrio. Vocês vão ter os valores bem direitinho, porque vocês vão calcular, né? Vocês vão calcular e vão ter esses valores, né? Foi até bom você ter me perguntado, porque aí eu já nem lembrava, né? Que depois tem que voltar, né? Para poder preencher. Aí vocês lembram que lá que tem um cálculo que é o do caixa mínimo que vocês não tinham feito, né? Que tem que fazer, que vocês vão ter que utilizar aquela parte dos custos, né? Para fazer o caixa mínimo. Eu acho que é o quadro 5.4. Aqui, ó, caixa mínimo. Então vocês vão, eu sei que vocês vão sentir dificuldade, vão sentir dúvida. E aí, vocês leem a apostila, olha bem direitinho. E se não entender, se ainda surgir, persistir a dúvida, vocês podem me procurar que eu ajudo, tá bom?